na maionese. Desculpa a tosse aí, é a idade. Enfim. Viagem na maionese de hoje. Eu tava lendo o livro O Astro Intruso de Ramatiz. E eu acabei tendo uma... Como é que eu vou dizer? Uma interpretação lúdica. Bem infantil. E interpretações infantis, elas são gostosas porque elas são leves, elas são sempre boas e jamais ruins. Quando ruins, elas são muito longe do ponto do observador. Então, mesmo se for alguma coisa intensa, né, ou pesada, a criança geralmente vai ver isso do sofá na TV, ela nunca vai vivê-lo. Mas quando se fala de algo macio, fofinho, gostoso, doce, a criança pode vivê-lo. Indo dessa temática, vamos viajar aqui por um segundo no mundo astral, certo? Quando eu falo astral, eu não estou falando de astro de rock, nem estrela, que, vamos dizer, persuasão, magnetismo, beleza, enfim, seu brilho me leve muitos. Nem estou falando do Sol e dos planetas. Na verdade, estou falando do Sol e dos planetas. A questão é o comportamento cinético dos mesmos. Outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou explicar um pouco sobre a retórica, sobre como se constroem mecanismos de inteligência. Então, por exemplo, a capacidade de raciocínio, de imaginação, não é inerente ao cérebro humano, mas não é exclusiva do cérebro humano. É relativa à mecânica da retórica. A mecânica da IA, né? A mecânica randômica. Mas enfim, imagina, pulando essa parte, na explicação científica cética, deixa pro próximo. Vamos se apegar aqui um pouquinho ao infantil emocional lúdico, né? Onde o mundo é um monte de fumacinha. Primeiro, se tudo é um monte de fumacinha, por exemplo, nebulosas, nuvens coloridas no espaço sideral, né? Essas nuvens, elas parecem uma espécie de fumaça, de gosma, né? Porque é uma nuvem, pelo amor de Deus, é óbvio que é fumaça. Só que a questão é que tem aquela coisa mágica do tilintar, cheio de brilhinhos, porque tem pedrinhas, tem gases, tem muita coisa misturada. Para fazer um planeta, uma lua, é necessário aglutinar, ou seja, juntar muito desses elementos. Então a área que seria gigante, eu pego e resumo em míseros 13 milhões de quilômetros. Ou para fazer uma estrela, eu preciso também aglomerar muitos gases e fazer uma combustão, fazer pegar fogo em um processo de gravidade, aquilo se... Tá. Isso é mágico, muito bonitinho. Imagina que um corpo muito grande, como por exemplo uma lua, meteoro não é tão grande, porque ele não chega a ser redondo, ele acaba sendo aquele formato de cocô. Aquele formato esticado, sabe? Assim, imagina uma lesma. Eu sei, lesmas são nojentas. Quando a gente encosta nelas é bem nojento. E até na própria espiritualidade é um animal negativo, né? Pela baixa escala evolutiva. Só que justamente por ser tão desevoluído, é um animal mais perto não só da matéria, é um animal mais perto do astral. É um animal mais rústico, né? Princípios de moral que a gente tem, tipo carinho, amor, sensibilidade, esse bicho não tem, ele comeria tua cabeça de boa. A questão não é, a questão é que o valor de moral que a lesma tem, ela demonstra em sua capacidade. Geralmente essa é a diferença entre o ser humano e o animal. O animal vai ter o princípio de valor ou seu princípio de moral na sua capacidade. O hipopótamo é sólido, é estável. Vamos chamar, né, alguém fiel, alguém resistente, intransigente até. Quando a gente fala de algo ágil, tem que ser criativo. O ser humano não é tão ágil, às vezes não é lutador de Kung Fu, mas pelo amor de Deus é um gênio. Então o cara é super criativo. E tem gente que não. Tem gente que às vezes é... For pegar uma águia, por exemplo. A águia ela é ágil, ela voa, mas duvido que ela faça matemática. Não necessariamente ela vai ser tão astuta. Então quer dizer, a lesma é a mesma coisa. Por ser um animal menos evoluído, características que seriam de fidelidade, ou melhor, características que seriam morais de comportamentos, tipo a moral próxima, ela vai ter por instintos e capacidades. E veja bem, é um animal todo molhado, ou seja, visualmente ele é bonito, né? Aquela coisa fofinha, mas gosmenta e é brilhante. Por isso essa coisa do astral. Deixa eu ver o que mais. É um animal tão baixo evolutivamente que ele não chega a estar na terceira densidade, que nem animais inteligentes tipo a gente. Né? A gente estaria na quarta ou na quinta. Terceira quando muito truculento.
A lesma ele tá na segunda. Anfíbios, moluscos, animais assim que minhocas, né? Elas estão nessa faixa evolutiva mais baixa. É um animal mais magnético, mais astral, como eu falei, né? Por onde passa deixa um rastro brilhoso. Essa é a questão. É isso que, digamos, elas têm de simplicidade em comum com um planeta, uma estrela. Aonde o planeta passa, para nós, do ponto de vista de telescópio, é uma bola. Ou seja, qualquer rastro de energia para a gente é irrisório. Só que do ponto de vista astral, do ponto de vista energético, além do nosso espectro visual, o planeta ele não tem só uma música, ou seja, não é só cinética, só som que sai dele. Existe um rastro magnético que ele vai deixando. E esse rastro, embora mais difícil de se encontrar, é fácil de deduzir por quê. A própria radiação de fundo é uma prova que esse rastro existe. Só que você imagina o seguinte, o planeta ele gira em torno do Sol e o Sol se movimenta, ou seja, o Sol se movimenta, o planeta ao redor, e ambos deixam um rastro. De certo ponto de vista, esse rastro ele vai ficar ali, até alguma coisa passar e cortar. Agora, o Sol em movimento vai se mover e abandonar aquele lugar. Ou seja, o rastro é mais eterno e mais importante do que a estrela ou o planeta que o fez. A estrela e o planeta que o fizeram são só meramente o corpo que o fez. São meramente seu ponto de partida. Do nosso ponto de vista, não, né? Seria não só a cabeça, como também... Ou a parte mais pesada, mas também o rastro seria um passado, né? Voltamos à lesma. Né? A gosma não é a lesma, é o passado dela. É aquilo que ela deixou de apego, de saudade por aquele território. Voltando ao astro intruso. O que existe de complexidade mecânica no universo não é só o planeta, o eco do que ele emana e recebe de volta e esse rastro magnético que ele deixa. Mas sim a soma de todas essas partes, o corpo físico, o rastro em si, a emanação e eco, e o rastro, muito sutilmente, também uma emanação e um eco. E, eventualmente, do rastro para si mesmo e do rastro para o próprio planeta. Já seria uma quarta questão, uma quarta subdivisão, porque ela é muito sutil. Seria uma lei de causa e efeito, mas indireta. Semelhante àquela coisa, né? Eu pego um pedaço de ferro ou um pedaço de borracha, bate alguma coisa. Efeito ação-reação, no momento que eu bati, tecnicamente a reação está na ponta, está aqui. Só que eu estou segurando com a minha mão. Ou seja, no momento que eu bato, treme o chinelo inteiro e eu consigo sentir na mão o chinelo sendo impedido. Ou seja, ação-reação não livrou minha mão da consequência, foi minha mão que causou. Só que, entende? Ao invés de eu bater e sentir, digamos, sentir a cinética direto, a cinética chega até mim direto. Do mesmo jeito, o planeta ele tem uma espécie de recompensa pelo rastro deixado. Esse é o conceito de compreensão do mundo magnético. Essa linha de raciocínio, voltando ao astro intruso. Imagina que você é o planeta Terra, certo? Indiferente do povinho ignorante que tem na sua casca, as bactérias, suas plantinhas, seus cabelos lindos, por mais que você goste desse povinho, ele seja querido, ele é bruto. Não sua, não chora, totalmente insensível, muito pequeno para ter capacidade profunda de evolução. Então veja bem, para ele, digamos, para o planeta, esses cabelinhos, essas pessoas, essas bactérias, esses bichinhos de estimação são muito lindos, ajudam a crescer. Ela mesma, né, digamos, cuida-se de uma espécie, só que por mais que ela os ame, eles são ignorantes. Então, se passar um meteoro, eles chamam de pedra. Se aparecer uma estrela, eles nem sonham complexidade de informação jogada e recebida. Na cabeça deles é algo irracional, não um objeto. Na cabeça deles, às vezes, até justificar que o animal não tem sentimento é uma autopermissividade de matá-lo. Isso mesmo considerando causa e efeito, considerando que o animalzinho tem receptores de dor, ele tem sentimentos, ele se dói de morrer. Lado feito de otário. Mas enfim, dignos à parte. Voltando ao astro intruso. Imagina que se põe no lugar do planeta Terra. A gente tem capacidade de imaginação. Então, por exemplo, você é um homem das cavernas. O pássaro, ele migra por questão instintiva. Né? Ele sente o magnetismo da Terra, sente que ali vai ficar frio e em outro lugar estará quente. Então, sente frio, lá tem calor, foge da angústia, corre para o prazer. Animal instintivamente, impulsivamente, viaja de um lugar para outro. Depois de muitas gerações fazendo isso, a migração se torna natural do pássaro. Ou seja, ele não raciocinou. Tu pega um macaco,
pode até ter questões espirituais por trás que eu não vou explicar agora. Mas tu pega um macaco, é uma coisa muito parecida. Ele tem um raciocínio rústico, um raciocínio simplório, certo? Não tô falando de espírito. Ou animalzinho, macaco. E foge de um lugar, vai para outro, beleza. Quando se fala do ser humano, a gente não tem como calcular exatamente o resultado e consequência das coisas. Só que a gente tem imaginação e discernimento. Então veja bem, capacidade de imaginação foi inverno ano passado, depois verão. Passamos fome no inverno. Aí no ano seguinte foi verão de novo, inverno de novo. Passamos fome no inverno. Verão de novo, inverno de novo. Mais cedo ou mais tarde vai vir inverno de novo. Então quer dizer, o ser humano tem imaginação, ele não precisa ter um instinto, ele não precisa ser pego por essas questões. Ele para e raciocina, poxa, vamos estocar um pouco de comida. Então, por exemplo, o raciocínio de estoque de alimento, principalmente vegetal, começou por causa da, digamos assim, capacidade de imaginação humana. Agora, isso põe no lugar do planeta Terra, certo? Não é um cérebro humano. Não é um sistema de processamento. É um sistema de emanação de energia de ondas, diversas e variados tipos de onda, e recepção de muitas ondas. Em ciclo estável, em seu funcionamento, mas em movimento no espaço. Ou seja, joga informação, recebe informação, mas sempre tem algo muito parecido. E subsequente. Ou seja, o planeta ele não tem só a capacidade de raciocinar. O raciocínio dele não vai inventar, que nem a gente, na imaginação, que poderia ser o futuro para uma hipótese encaixar. O planeta, quando imaginar, ele vai ter um cálculo matemático cinético. Se, digamos, uma pedra está aqui, depois está aqui, num determinado dobro de tempo ela vai estar aqui. É uma coisa meio óbvia. Vai seguir caminho, direção, direção e velocidade. Quando a gente pensa em cinética, o planeta, não o espírito do planeta, o planeta sólido em si. Ele tem capacidade de recepção de informação e de reação a essa informação. É algo, como é que eu vou dizer, mais simples de se entender e de se imaginar do que parece. Só que, para esse planeta raciocinar e pensar no futuro, ele, de novo, não vai pensar numa hipótese. Ele vai ter um holograma tridimensional do que de fato vai acontecer. Então se põe no lugar do planeta. O planeta está ali viajando, tem essas pessoas ignorantes, mas evoluindo, um dia vão entender, né, na sua crosta, na sua camada. E se não entender direito mesmo, né, elas, embora seja desagradável para a Terra dar brotuejo, até por questão vibracional magnética e tal, essas criaturinhas, se elas forem muito violentas e se matarem entre si, depilado está. Né? Então, digamos, o planeta não perde nada, ele só torce pelo bem-estar dessas criaturinhas e para que elas sejam menos brotueja e mais simbióticas. Digamos, algo a favorecer a casa em que moram. Indo desse raciocínio, vamos pegar o conceito vibracional de energias truculentas e energias sutis e macias. Né? Por exemplo, você pega um bebê e pega uma serpente. A serpente é porra bolas hipertruculenta. Né? Ela é escamosa, é algo... chega a dar dano por onde passa, deixa aquele rastro simplório. E sempre escama, digamos, vai, mas não volta. Bem parecido com o egoísmo, sabe? Tipo, se tu me der, eu aceito, mas se tu pedir, eu não te dou. Entende? É uma coisa meio, tipo, morrendo de fome, meio deserto. Indo nesse raciocínio, é um bicho complicado. Nem todo mundo vai querer perto. Quando você pensa na maciez de um bebê, até do ponto de vista da cobra, comida fácil, né? Do ponto de vista de uma pessoa, algo agradável, macio, quentinho, mas não chega a queimar, tem outra energia. E o planeta, ele, veja bem, ele não tem um sistema imunológico que nem a gente por bactéria ou por veneno. É uma pedra, bem organizada e bem articulada, bem grande, vamos dizer assim, né? Só que é uma pedra. Ou seja, o que incomoda ela não é propriamente tipo de toxina que a gente tenha ou qualquer coisa assim. O que incomoda ela é sentimento gerado pela massa, ou seja, vibração cinética gerada pela massa. Aí você pensa da seguinte maneira: o planeta tá ali e se imagina no futuro. Então, por onda, resultado, ele se olha no futuro e pensa, bah, se esse povinho na minha superfície começar a se matar muito, a energia acumulada no centro é muito truculenta. Então o planeta se vê no futuro, só que não é uma dedução. É uma foto do futuro e voltar. Aí o planeta olha a foto de si mesmo no futuro e é tipo uma massa escamosa, uma coisa subindo em cima da outra, que é a natureza de Sudvaense, não de Sudvaense, mas de truculência primitiva de natureza sudvaense. Se fosse de natureza rama mais, seria ácido. Mas enfim, a natureza do mal.
Ou pior do que Sudivais ou Ramamais, os dois na versão maligna, não benigna. Então o planeta olha assim, tipo, tá, tô lindo, tô saudável, mas a energia desses bichos na minha crosta vai acabar me matando, vai me deixar duro, seco, frio e aglutinado, quase um buraco negro. Então veja bem, nessa história de se imaginar, o planeta recria essa energia. Então, se o povo que tem em cima são macaquinhos, tigres, animais burros de pouco complexidade magnética e intelectual, não vai machucar. Porque é um bichinho leve. Entende? É que nem um inseto ser truculento. Poxa, o bichinho é praticamente feito de placa e líquido. Ele pode ter sentimento, pode ter capacidade hormonal, de como é que se diz? Feromônios para comunicação, mas não tem poder de causar dano. Não tem uma energia minuciosa para causar dano. Quando se fala de uma pessoa extremamente amorosa, de novo, a energia do bebê, é uma energia sutil, gostosa. O problema não é nem o anjo, nem o bichinho. O problema é o anjo caído, ou o bichinho muito grande. Ou seja, o conceito truculento de um ser humano maligno. Tipo como se fosse, não vamos exagerar, tipo, nossa, uma pessoa que mate outra. Mas pensar numa pessoa que mate outro animal. Sendo uma criatura muito sutil e trabalhando com sinestesia e sentimento. Seria uma situação bem complicada, porque o bichinho, ele, veja bem, esse ser humano tem poder intelectual muito grande, ou seja, a energia emanada pro seu corpo não é de um cérebro assim, de um corpo assim. É de um corpo, o corpo do ser humano já é sensível e sutil. O cérebro, muito mais, ou seja, o tipo de radiação que se emite é muito mais afiada e muito mais poderosa. Por vezes, muito mais tóxica ao planeta do que, vamos dizer assim, um ser humano meio duvidoso é mais perigoso para o planeta do que um réptil muito violento. Porque o réptil ele é fraco, ele é tosco comparado ao ser humano. A bomba magnética, a bomba elétrica dele é muito fraca. Quando tu pega um mamífero já fica mais complicado. O mamífero violento tem uma bomba magnética mais forte, ele é mais sutil, ele é mais evoluído química vibracionalmente. E não é grande questão, uma população já é. Aí quando a gente fala de ser humano, vamos dizer assim, o planeta Terra calcula Descartes, certo? Não é uma questão emocional, é uma questão matemática. Assim mesmo, nessa direção de evolução, né, de troca de energia, vai acabar virando uma casca complexa, uma casca de truculência, vamos dizer assim, saindo da regra do 3, da maciez, da evolução para a sutilidade, e caindo para o 2, lei da evolução pela força. Tem a ver com numerologia, mas depois eu explico essa parte. Imagina o seguinte, se uma criatura dessa, digamos, se o planeta se vê nesse estado e ele não quer ser isso, se põe no lugar. Uma pessoa vem te dar uma proposta. Te dá uma facada e você morre. É uma proposta, certo? A imaginação do que eu tenho do futuro, a previsão que eu tenho disso é eu morto. Então, ou eu muito violento, porque vai doer. Então eu pego essa imaginação e não vou deixar que aconteça, eu vou impedir que aconteça. Ou eu vou sair correndo, ou eu vou tentar dar facada primeiro, questão meio óbvia. A Terra faz a mesma coisa. Digamos, o planeta Terra, ele não vai direto, ele não vai deixar chegar a esse tipo de vibração. Existe uma mecânica de autopreservação. Até porque a gravidade nem aglutina tudo num buraco negro só, nem separa tudo a ponto de evaporar. As coisas têm um equilíbrio. E esse mesmo mecanismo de equilíbrio faz a Terra ter poder de reação. Então, digamos assim, de forma relativa, o astro intruso, sendo a existência feita de camadas de informação, um futuro plausível ou possível da própria Terra, ou um medo da Terra de vir a se tornar isso. Então imagina o seguinte, o planeta Terra imagina-se no futuro. Ele não vai pegar esse pensamento e ignorar, senão ele vai se tornar aquilo. Só que o planeta Terra também não vai simplesmente se deixar tornar aquilo. Ou alimentar aquele pensamento. Pega esse pensamento, esse medo, não quero ser esta placa, então eu passo ao redor e tiro tudo que é parecido. Questão de imã, né? Tudo aquilo que concorda em matar ou morrer, vem para a placa do matar ou morrer e se livra. Fica só o que é limpo. É tipo aquela coisa de tá cheio de poeira de metal, sabe? Aí você passa um imã, tira tudo. Esse vídeo vai ficar mais filosófico do que literal. Vai ser algo bem interpretativo, embora seja algo mais matemático do que filosófico. Enfim, simbólico ou não simbólico, complexo ou não de se entender. Veja da seguinte maneira. O astro intruso, ele pode não ser de fato um outro tipo de astro.
mas ele pode ser um clone do próprio planeta Terra. Vamos ir além. Um medo subconsciente do planeta Terra, tomando atitudes para que esse mesmo medo não se realize.